Atualmente eu sou mestrando na Unesp, no programa de artes. Vou falar um pouco sobre a minha pesquisa. O título da minha pesquisa é Sertão Surrealista, a construção de um olhar surrealista diante de fotografias do sertão nordestino. Eu queria começar falando justamente sobre o título, né? Quando eu ainda estava elaborando o projeto de pesquisa, para essa pesquisa que eu tenho feito atualmente, essa pesquisa tinha um outro título, né? O título anterior era Sertão Surrealista, uma análise de fotografias do sertão nordestino à luz do surrealismo. Só que quando eu estava pensando sobre esse projeto, sobre o desenvolvimento dessa pesquisa, né, a minha ideia era fazer a análise dessas fotografias ao final da pesquisa, justamente porque ao longo da pesquisa eu gostaria de descobrir quais caminhos eu deveria percorrer para chegar até a uma fotografia do sertão surrealista, né? Então, o meu grande problema aqui é entender quais caminhos levam o observador a enxergar em uma fotografia do sertão uma imagem surrealista. Então, por que que o observador pode ser capaz de interpretar aquela foto do sertão como uma imagem surrealista, como uma fotografia do sertão surrealista? Para fazer essa análise, eu selecionei 3 fotógrafos e fotógrafas, a Maureen Biciliar, o Thiago Santana e o João Machado. Esses 3 fotógrafos e fotógrafas foram escolhidos e escolhidas porque todos tiveram uma relação forte com o sertão, né? E os 3, em algum momento da trajetória deles enquanto fotógrafos e fotógrafas, tornaram o sertão protagonista nos seus atos fotográficos, né? A Maureen Biciliar, ela é autora do fotolivro Sertões, Luzes e Trevas. O Thiago Santana é autor do fotolivro Sertão, e o João Machado, ele já realizou mostras e exposições que tinham o sertão como tema central, né? Ele tem uma ligação muito forte, principalmente com a cidade de Xique-Xique, na Bahia. Então, por isso que esses 3 fotógrafos foram escolhidos. Já o surrealismo, ele entra nessa pesquisa porque também, lá no início, quando eu ainda estava elaborando o projeto de pesquisa e não desenvolvendo a pesquisa em si, eu comecei a observar muitas fotografias do sertão. E algumas dessas fotografias, de alguma maneira, me levavam para um outro lugar, né? Então, comecei a pesquisar o que poderia me ajudar a entender essa sensação, né? Que sensação é essa, né? Que essas fotografias me causavam. Então, comecei a pesquisar o que poderia me ajudar a, entre aspas, decifrar, né, essas fotos. E foi assim que eu cheguei no surrealismo, que é um movimento que tenta criar uma nova realidade com elementos da própria realidade, né? Por isso que eu acho que combina tanto com a fotografia. E eu também acho importante manter o surrealismo pelo ineditismo em relacionar esses 2 assuntos, né? De um lado, as ideias surrealistas, de outro, as fotografias especificamente do sertão. Então, por isso que eu achei importante manter o surrealismo. Como eu disse no início da apresentação, essa pesquisa, enquanto eu estava fazendo o projeto dessa pesquisa ainda, ela tinha outro título. O título dela era justamente Sertão Surrealista, uma análise de fotografias do sertão à luz do surrealismo. Só que quando eu estava elaborando esse projeto, como eu disse, eu acabei descobrindo que esse título, na verdade, era o meu grande objetivo, né? O meu grande objetivo nessa pesquisa, que é analisar fotografias do sertão à luz do surrealismo. Para eu chegar até esse objetivo principal, eu tenho verificado autores do segmento fotográfico, claro. Alguns deles e delas são Susan Sontag, Philippe Dubois, François Solage, Roland Barthes, Arlindo Machado, Boris Kosoy, entre outros e outros.
que são autores que, em certa medida, eles relacionam muito a fotografia com a filosofia, e eles levantam discussões que incluem a câmera, o fotógrafo, o observador, a relação da fotografia com o real, a capacidade da fotografia de transformar o real e a relação da fotografia com a arte. Já no segmento do surrealismo, eu tenho verificado autores e autoras como Maurice Nadi, Sheila Leiner, Eliane Robert Moraes, e um dos principais, né, nomes do surrealismo que eu tenho verificado é o André Breton, que ele é o idealizador desse movimento. Então, Manifestos do Surrealismo é uma das principais obras da minha pesquisa, uma obra que sintetiza, que reúne todas essas ideias que tinham como objetivo propor um novo olhar para a arte, né? E também acho importante ressaltar que eu tenho estudado surrealismo, e para isso eu também tenho estudado um pouco de psicanálise, por isso que entra também a obra de Freud, a interpretação dos sonhos, porque os surrealistas se inspiraram muito na psicanálise para tratar de questões relacionadas ao onírico e ao subconsciente, né? Talvez até essas questões relacionadas ao onírico e ao subconsciente tenham a ver com aquela sensação que eu disse sentir no começo da apresentação, quando observava fotografias do sertão ainda lá na elaboração do projeto, da pesquisa, né? Depois de estudar fotografia e surrealismo, aí sim eu chego à fotografia surrealista, né? Aí eu começo a abordar autores que tratem desses dois assuntos diretamente. E aí entram os textos do Taddeo Chiarelli e Ana Teresa Fabris, e tem um livro muito importante do Fernando Browne também, que eu tenho verificado. E nesse momento que eu faço a pesquisa bibliográfica sobre fotografia surrealista, a minha ideia também é observar fotografias que já são consideradas surrealistas dentro da história da arte, da crítica de arte da fotografia, né? Acho importante só ressaltar que nesse momento eu ainda não observo as fotografias do sertão. A ideia aqui é fazer uma pesquisa documental sobre a fotografia surrealista, né, como um complemento à minha pesquisa bibliográfica sobre esse assunto. Então, por isso a ida ao acervo do IMS, por exemplo, né? Claro que isso tudo foi pensado antes da pandemia, então ainda estou vendo como que eu vou readaptar isso, mas o plano inicial era esse. Talvez a ideia seja observar mesmo essas fotografias de forma online, enfim. Ainda entre os autoras que eu tenho verificado para fazer minha pesquisa, como eu escolhi abordar especificamente a fotografia do sertão, também tenho consultado Janaína Amado, Silvio Debs e principalmente o Durval Muniz, porque ele levanta muitas questões relacionadas a estereótipos, né? Então, a ideia aqui é eu abrir mão, né, desses preconceitos, desses estereótipos, desses mitos acerca do sertão, né, para eu tratar dessa região com responsabilidade, né, dentro da minha pesquisa. E por isso que o livro do Durval Muniz, né, A Invenção do Nordeste e Outras Artes, ele acaba sendo muito importante na minha pesquisa. E uma outra fonte muito importante também vão ser as entrevistas que eu pretendo realizar com os 3 fotógrafos que vão ter as fotos analisadas ao fim da pesquisa. A ideia é levantar questões como a intenção ou falta de, em relação a determinada foto, e se eles têm consciência, né, do poder de mudança que o observador tem diante daquela realidade registrada em determinada foto, né? Também perguntar se determinada foto foi encenada ou espontânea. Enfim, é mais uma fonte que eu acho que vai agregar muito para o trabalho. Então, esses são os caminhos que eu vou perseguir até eu chegar ao final da pesquisa, a análise de fotografias do sertão nordestino à luz do surrealismo. Eu só acho importante também ressaltar que a escolha dessas fotos vão acontecer de maneira já influenciada, né, por tudo que eu tiver levantado até então na pesquisa. Muito obrigado.